Graça e paz, minha amada irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu amado irmão querido do Salmo 128. Que o Senhor Jesus te abençoe. Espero que você tenha tido um dia abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque só o Senhor, grandes coisas, grandes dádivas, a bênção, a paz que nós tanto procuramos, só pode vir dele. Só pode vir do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Minha irmã, espero que estejamos seguindo firme e fortes nessa campanha do Salmo 128, profetizando todos os dias que a nossa casa será repleta de pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, para que tudo nos vá bem. Não importa como esse mundo está andando, não importa, mas a nossa casa será repleta de pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. E assim nós vamos profetizar também sobre a nossa vizinhança, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre o nosso país, em nome do Senhor Jesus. Porque nós seremos uma nação forte para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Profetiza. É aquilo que o Senhor disse para Ezequiel, quando ele estava olhando para o vale de ossos secos. Profetiza, porque a vida vem do Senhor. A vida vem dele. É nele que está o poder da vida. Tá bem? Nós trazemos a morte para a vida da gente, até com a nossa língua, até com aquilo que nós falamos. Mas na nossa língua também pode estar o poder da vida, porque no Senhor Jesus, acreditando nele, profetizando em nome dele, nós trazemos a vida e geramos a vida em nome do Senhor Jesus. Então vamos profetizar o Salmo 128 para a nossa casa, minha irmã, para toda a nossa família, para toda a nossa parentela, no nome santo do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão que está lá em 1 Samuel, do 27, do 2 do capítulo 1 ao 4. Diz assim: Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. Então a melhor coisa que eu posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Estratégia de guerra de Davi, não é, minha irmã? Então, Davi e seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. Governador ou rei de Gate, né? Algumas versões falam que ele era rei de Gate. E Davi e os seus homens foram morando ali em Gate com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, né? Nessa época Davi tinha duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail. Nós falamos sobre Abigail ontem, né? A viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, ele então deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziglag. Por isso até hoje Ziglag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses nas terras dos filisteus. Termina-se o versículo 7. Mas se você observar bem o texto, minha irmã, porque uma coisa é a gente conhecer a palavra e até decorar a palavra, mas para a gente poder ter a sabedoria, extrair a sabedoria, meditar sobre o texto e tirar sabedorias que tragam para a vida da gente, a gente tem que aprofundar muito dentro dessa palavra. E se você for observar nos detalhes, Davi, ele foi procurar, o texto diz que Davi foi procurar Gate com 600 homens. Com 600 homens. Lá em 1 Samuel 27 diz que ele foi com 600 homens, né? Mas se você observar, lá em 1 Samuel 21:10, Davi já tinha tido um encontro com Gate. Com Gate, né? Ele já tinha tido um encontro com ele. Ele foi procurar por ele, né? Lá em 1 Samuel 21:10, deixa eu passar aqui, ó, a Bíblia aqui, bonitinha aqui, ó. Quer ver, minha irmã? Aqui, ó, tá aqui. Davi disse,
Ele foi procurar. Então Davi saiu fugindo de Saul e foi procurar Aquis, né? Gate não, é Aquis, o governador da cidade de Gate. Ele foi procurar por ele. Só acontece que na hora que ele foi procurar Aquis, minha irmã, eles começaram a falar da fama de Davi, de que ele tinha matado 10 milhares, que ele era companheiro de Saul, de quanto que ele era guerreiro. E aí Davi teve medo. Davi teve medo de ser morto por aquele rei. E aí Davi, sabe o que Davi fez? Davi fingiu-se de louco. Davi fingiu-se de louco para viver. Então qual que é a reflexão de hoje, minha irmã e meu irmão? Quando nós estamos sozinhos numa guerra, é natural a gente ter medo. É muito natural. Mas quando nós estamos acompanhados, esse medo vai embora. Então quando Davi estava sozinho diante de Aquis, ele teve medo. Mas quando ele estava acompanhado dos 600 homens, ele não teve mais medo. Porque depois Davi saiu dali, ele foi para a caverna de Adulão. E ali se juntou outros homens com ele. Os homens foram se juntando, até formar 600 homens. Ou seja, até ele formar esse exército de novo. E desses 600 homens, tinha 37 homens que foram considerados valentes de Davi. Lá em 2 Samuel 23, do 8 ao 39, fala que Davi tinha 37 soldados que eram considerados valentes. E desses valentes, alguns falam que eram 30, os mais valentes. E desses 30 valentes, ainda tinha os 3 que eram os mais excelentes. Os mais excelentes. Então, minha irmã, eu quero que você pense uma coisa. É normal mesmo sentir medo quando estamos sozinhos. E às vezes você está sentindo esse medo aí porque você está sozinha nessa guerra que você está enfrentando, nessa batalha que você está enfrentando. Então, minha irmã, você precisa acreditar no poder da intercessão. Você precisa acreditar que você não está sozinha nessa guerra. Por isso que todos os dias eu te convido para estar comigo nessa campanha do Salmo 128. Porque você sozinha você vai sentir medo. Mas você acompanhada, você não vai sentir medo. Você não vai. Isto é fé, minha irmã. Isto é pela fé que você acessa todas essas coisas. É pela fé. Houve um tempo que eu já senti muito medo, minha irmã. Muito medo. Eu me considero como um exército, como parte de um exército com os anjos do Senhor. Eu me considero como uma guerreira de oração, sim. Sim, me considero. Irmã, você é sempre forte assim? Sim. O Senhor me quer que eu seja forte. O Senhor não quer que nós sejamos fracos. O Senhor nos chamou para a gente ser forte. Porque o Senhor nos deu o espírito de fortaleza e não o espírito de covardia. Não, minha irmã. Então, sim, mas eu tenho essa certeza, eu carrego comigo essa fé de que eu não estou sozinha. Eu estou em concordância de oração com mais irmãos. Os meus irmãos são comigo intercessores, guerreiros. Eu sei que assim como eu oro por muita gente, tem muita gente orando por mim. E esta é a minha fortaleza, esta é a minha segurança, que os anjos do Senhor são enviados o tempo todo. O Senhor, sim, a minha vida está na mão do Senhor, mas as guerras que eu enfrento, os anjos do Senhor estão indo adiante, porque eu não oro só por pessoas que são crentes, eu oro por pessoas também que não são crentes, para que eles sejam livres das garras do diabo, para que eles tenham o tempo de herdar a salvação, para que a misericórdia do Senhor os assista, em nome do Senhor Jesus. Então são muitas fortalezas que precisam ser quebradas. Mas você, minha irmã, se você não tiver essa certeza, se você não tiver essa fé em você, você vai se sentir fraco, você vai se sentir sozinha, Davi se sentiu sozinho, mesmo ele sendo um guerreiro, ele se sentiu sozinho e ele teve medo da morte. Mas quando ele estava com 600 homens do lado dele, 600 guerreiros do lado dele, e desses 600, 30 eram valentes, 3 eram mais excelentes,
ele não teve medo de enfrentar esse outro exército, porque Aquis também era um general de guerra. Ele também era. Então esteja, creia no poder da intercessão. Creia que você não está só. Creia. Peça oração mesmo. Peça oração. Peça e creia e ore. Assim como as pessoas estão orando por você, ore pelos outros. É orando uns pelos outros. Lá em Tiago diz que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Você está orando pela sua irmã que está com câncer, mas o Senhor vai lá e cura você de um problema psíquico. Você está orando pela sua irmã que está com problema financeiro, mas o Senhor vai lá e cura o seu filho que está com problema, liberta o seu filho que está com problema nas drogas. Então se sinta parte de um exército, se alie no exército em nome do Senhor Jesus, no exército da oração, em nome do Senhor Jesus. Não fique só, para que esse medo fuja de você, saia de você, para que você se sinta forte em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos chamou para a gente sermos fortes nele. Irmã, mas você nunca chora. Irmã, você não sabe o quanto que eu choro. Eu passo o dia todo fazendo as pessoas rirem e animando as pessoas e consolando. Sabe por quê? Porque eu choro muito no Senhor. Eu me entristeço muito com Ele. E eu falo todas as minhas dores com Ele. E eu acredito mesmo que assim como eu oro por tanta gente, tem tantas pessoas orando por mim. E eu agradeço a cada uma delas e falo, se não fosse as suas orações, as orações de vocês, eu nem sei aonde eu estaria hoje. Ontem mesmo eu fiquei tão chateada, meus irmãos, tão chateada, porque uma irmã querida, eu prometi a ela que quando ela estivesse fazendo a cirurgia dela, ela está me ouvindo, eu estaria de jejum no momento que ela estivesse fazendo a cirurgia dela. Assim como eu já prometi para muitas pessoas, olha, quando vocês estiverem fazendo a cirurgia, eu vou estar de jejum. Aconteceu de eu estar de jejum, porque toda segunda eu faço jejum. E ela ia fazer jejum na segunda, só acontece que ela me enviou a mensagem por uma plataforma e eu não recebi essa mensagem. Eu fui receber essa mensagem 10 dias depois. E quando eu vi essa mensagem, eu fiquei tão triste. E que eu fui olhar, a cirurgia dela tinha se passado. E eu fiquei tão triste, minha irmã. E eu chorei. Eu tentei me comunicar com essa irmã. E eu chorei. E eu falei, Jesus, olha aqui, Jesus. Olha aqui, Jesus. Jesus. Eu prometi, Jesus, que eu ia falar com ela. Oh, Jesus, coincidiu de eu estar de jejum, orando e pedindo ao Senhor para quebrar fortalezas. Mas eu prometi, Jesus, para ela que eu iria estar de jejum. Oh, Jesus, para quantas pessoas eu dei essa certeza? Oh, Jesus, ela entrou para a cirurgia e eu não passei para ela uma mensagem, não enviei uma mensagem carinhosa, como eu sempre faço. Oh, Jesus, dessa vez eu falei assim com Jesus. E Jesus me disse assim, o Espírito Santo tão doce, minhas irmãs, meu irmão, ele falou comigo assim, filha, fique em paz. Eu estava lá com os meus anjos. Fique em paz, filha. E aí, minhas irmãs, eu deitei assim no sofá e falei, obrigada, Jesus, o Senhor é muito lindo. Mas muito lindo, não porque eu não acredito que o Senhor estaria lá, mas por Ele me consolar na minha dor, porque o Senhor viu o quanto eu estava triste, com tudo aquilo que aquela plataforma fez comigo, com toda aquela sabotagem que eu tinha sofrido. Então, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, mas minha irmã e meu irmão, não fique só, creia no poder da intercessão, creia no poder da oração. Todos os dias eu te convido, vamos estar firmes nessa campanha. Essa oração ela é gravada, mas quando você pegar essa oração, ore, escute e fala amém, amém. E profetiza em nome do Senhor Jesus.
Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo. Eu te apresento a vida de todas essas pessoas que estão aqui, Pai, no caderno do relógio mundial de oração. E eu te peço que o Senhor venha abençoar essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqui tem pessoas que estão nesse caderno, Pai, que estão vivendo, Pai, em outro país, Pai querido. Os estrangeiros, minhas irmãs que estão ali nos Estados Unidos, os meus irmãos que estão como estrangeiro nos Estados Unidos. Aqui tem, Senhor, minhas irmãs que estão como estrangeira na Itália, Pai querido. Aqui tem empresários, Senhor, Aretiomáceres. Tem empreendedores, Pai querido. Aqui tem irmãs, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, tribulações em seus casamentos, Pai. Aqui tem irmãs, Senhor, que estão com problemas familiares, enfrentando problema com os filhos, Pai. Irmãs e irmãos. Oh, Pai querido, aqui tem pessoas que precisam ser curadas. Tem essa minha irmã querida que está em recuperação por essa cirurgia que ela fez. Oh, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor venha contemplar a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque, Senhor, essas vidas, Senhor, são vidas amadas pelo Senhor. São vidas queridas, escolhidas pelo Senhor, Pai querido. Escolhidas pelo Senhor. E eu te louvo como igreja pela vida de cada uma. Eu te louvo como igreja pelo testemunho de cada uma, Pai querido. Porque em nome do Senhor Jesus, assim como eu tenho profetizado, Senhor, sobre a minha vida todos os dias, sobre a minha casa todos os dias, eu tenho profetizado sobre a vida desses meus irmãos, Pai querido, que nós daremos o testemunho de que a nossa casa será transformada, Pai querido, por homens e mulheres, será preenchida, composta por homens e mulheres que obedecem e temem ao nome do Senhor. Que a cobertura dos teus anjos estará conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor todos os dias já está ali dentro dos nossos lares, tirando de lá todo espírito de impureza, todo espírito de sujeira, todo espírito de miséria, todo espírito de destruição, todo espírito, Senhor, que surgia ali dentro dos nossos lares para profanar teu santo nome, Pai, para profanar teu santo nome. Espírito Santo, faça a obra de transformação dentro dos nossos lares, faça a obra de transformação na vida dos maridos das minhas irmãs, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Restaura o casamento delas, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Santifica os esposos dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas santifica elas também como mulheres, Senhor, para que elas sejam mulheres santas e sábias, Senhor, sábias. Ontem nós falamos, Jesus, sobre Abigail, que elas tenham a sabedoria de Abigail. Muitas mulheres não estão sabendo como conversar com seus esposos. Ô Pai querido, dê para elas sabedoria. Senhor, santifica todos os homens dos nossos lares, do maior ao menor, do mais velho ao bebê de peito, que eles tenham prazer em querer ser parecido contigo, Jesus. Tira deles todo espírito de sensualidade, tira deles todo espírito de imundície, tira deles todo espírito de engano, tira deles toda soberba, toda ganância, toda vaidade. Senhor, abençoe todos os políticos do nosso país, Pai querido. Tira deles todo espírito de Nirode, tira deles toda maldade, toda perversidade, que eles realmente tenham decisões justas, Pai, honestas, que eles possam cuidar da causa do pobre, do necessitado, daquele que está exposto em situação de violência, Pai, da causa das nossas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe a nação de Israel, Pai querido, guarda a nação de Israel com miríades de anjos, para que eles sejam uma nação que tenham paz, Senhor, porque quando houver paz em Jerusalém, nós também teremos paz, Pai, que assim diz a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que os olhos deles, Pai, de todo judeu, de todo israelita se abram, para que eles entendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido. Pai querido, abençoa, Senhor, os estrangeiros, Pai, aqueles estrangeiros que estão no nosso país e os nossos irmãos que estão como estrangeiros lá fora. Que a bênção do Salmo 23 alcance a vida deles, Pai, que nada venha faltar para eles, Pai, nem emprego, nem saúde, Pai querido. Dê um esposo, Pai querido, para esses meus irmãos que estão lá fora, precisando, Pai,
essas minhas irmãs que estão lá fora precisando, Senhor, de construir uma família. Esse meu irmão que está lá fora precisando de uma esposa, Pai, dê para ele uma esposa excelente, Pai, uma esposa do Salmo 128, mas transforma ele também no homem do Salmo 128, Pai querido. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Quero pedir pelos aniversariantes de hoje. Hoje é dia 1º de abril. Akesuri de Anashiris de Nihataria, de Kesiri de Aniha, Nebesuri de Anashiris, de Kesari de Anashiris, de Mikesari de Anashiris. Que a verdade de Cristo habite no coração dessas pessoas. De Kesari de Anashiris, de Nikesari de. Essas pessoas nasceram num dia em que o mundo escolheu para falar que é dia da mentira. Não! Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas nasceram no dia da verdade, porque todos os dias são destinados a Cristo, em nome do Senhor. O Senhor escolheu todos os dias, foi o Senhor que fez todos os dias. Então que esses aniversariantes do dia 1º de abril sejam pessoas abençoadas, pessoas que andem na verdade, que caminhem na verdade, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, guarde, meu Deus, a vida dessas pessoas, Pai querido, para a glória do nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, guarde a nossa vida, guarde a nossa casa. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo na nossa mente, no nosso emocional. Senhor, em nome do Senhor Jesus, só me morça um fígado, Pai. Senhor, age no fígado dessa mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus, para curar. Tira dali todo tumor, Pai, benigno ou maligno, Pai, mas tira, cura em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai. Tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, todo tumor, Pai. Nos livre dos nossos tumor, Pai, que cada vez mais, Senhor, nós possamos ser obedientes ao Senhor, para que possamos ser curados, Senhor, curados para poder te servir, Jesus. O Senhor curou a sogra de Pedro, Senhor, para ela te servir. Então que possamos ser curados, Jesus, para poder te servir, para poder testemunhar e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso, Jesus, o quanto o Senhor é maravilhoso. Espírito Santo, seja avivado em nós, que sejamos cheios de Ti, que sejamos nos transforma a tal ponto que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais cheios de amor, de bondade, de paz, de alegria, de benignidade, que tenhamos lealdade, fidelidade, paz. Nós precisamos da paz do Senhor, Pai querido, da paz do Senhor. Nos abençoe, Pai querido, guarde toda a nossa família, nossa entrada, nossa saída, de todos os lugares, Pai, de todos os lugares. Guarde as nossas crianças, abençoe as nossas crianças, Pai querido, as nossas crianças, porque elas são bênção, Pai, elas são bênção, Pai querido. Então guarde, não deixe os filhos do perverso tocar no fio de cabelo das nossas crianças, Pai, nem dos nossos jovens, nem dos nossos adolescentes. Tira deles toda mácula, tira deles toda impureza, em nome do Senhor Jesus, e que eles sejam, Pai querido, transformados para a glória do nome do Senhor Jesus. Escolha os amigos deles, Pai querido, santifica os amigos deles também, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, para que eles queiram ser transformados por Cristo, parecer com Cristo, em nome do Senhor Jesus, e para que eles cresçam, sabendo honrar pai e mãe, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém. Que o Senhor Jesus santifique a tua vida e santifique toda a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar firme nessa campanha do Salmo 128. Pela fé, você acessa essa força, essa coragem de que você não está sozinha, que assim como você está orando por outras pessoas estão orando por você. Isso vai te tornar forte. Isso vai te tornar forte nessa guerra que você está enfrentando. Tá bem? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E assine esse canal, compartilhe em nome do Senhor Jesus. Porque é você, minha irmã, que vai fazer, meu irmão, que vai fazer esse canal crescer. Tá bom? É você compartilhando. Eu te peço, por favor, compartilhe para fazer esse canal crescer em nome do Senhor Jesus. Dê o seu like e se inscreva em nome do Senhor Jesus. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus seja a sua maior ambição.
mas que até lá você se esforce todos os dias em Deus para que você e toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128, tá bom? Um beijo, fique com Deus, amo você.